pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi para a Argentina para tentar se classificar na Sul-Americana. Tinha perdido a primeira partida contra o Colón da Argentina por 1-0, num gol atabalhoado, num gol que a bola desviou e acabou indo para o ângulo, né? Do goleiro Jean. O Jean, que foi o goleiro das duas partidas. São Paulo foi para a Argentina, pressionou muito. É bom que se diga que o Colón não teve a atitude que a gente imaginou que fosse ter de se retrair. Não, o Colón obviamente estava se defendendo, sabia da grandeza do São Paulo, comparou o São Paulo ao Santos do Pelé, que o Colón conseguiu aí vencer na década de 60 e quebrar uma invencibilidade de mais de 40 jogos, o Santos do Pelé. Então o Colón estava levando o jogo muito a sério, o São Paulo também estava levando muito a sério, o São Paulo foi para tentar a classificação, mas o São Paulo, por conta até do brasileiro, por conta do desgaste natural que o brasileiro ocasionou, poupou algum de seus jogadores no primeiro tempo. Né? O time de São Paulo entrou com Aranu na lateral, entrou com Lucas Fernandes no meio, entrou com Gonzalo Carneiro que se movimentou muito, brigou muito, mostrou que é muito raçudo e tem muita velocidade. Ainda não tem o tempo de bola porque ficou muito tempo parado, mas é muito esforçado. E assim, eu apostaria que esse jogador ainda vai dar muita alegria para o São Paulo. Mas foi pouco. São Paulo não conseguiu no primeiro tempo produzir o suficiente, não conseguiu fazer o gol. Obviamente que assim teve alguns erros de interpretação de arbitragem e até mesmo nos acréscimos. Nada disso que tenha definido o jogo, nada disso definiu o jogo. Mas assim, só para bater uma falta que o Nenê bateu no travessão, chutou no travessão. O lance demorou mais de 2 minutos, quase 3 minutos para a cobrança do Nenê, e o juiz deu 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo. Enfim, de qualquer forma, o São Paulo não conseguiu fazer o resultado, foi para o segundo tempo, e daí o Aguirre tirou o Araruna, não fez um bom jogo o Araruna, não é para condenar, estava jogando na lateral, improvisado ali, ele tirou o Araruna, ele tirou o Lucas Fernandes, e aí ele colocou o Everton, ele fez o time ficar o time mais ofensivo, fez o time para cima, tirou o Gonzalo Carneiro, colocou o Trellis, enfim, o São Paulo estava de novo ali tentando e até que foi premiado, de tanto insistir, foi premiado numa cobrança de escanteio. O Lisieiro acertou um chutaço e fez o gol. O problema é que o Lisieiro acabou se cansando, o São Paulo já tinha feito as 3 substituições, acabou se cansando não, acabou sentindo a perna, jogou no sacrifício no final, mas estava visivelmente jogando no sacrifício, saiu assim da partida para ser atendido e voltou, meio que talvez a pedido do Aguirre. O São Paulo conseguiu a vitória por 1-0, mas nos pênaltis o São Paulo não conseguiu brilhar. O Jean, que fez uma boa defesa no jogo, nos pênaltis não brilhou, acabou não fazendo nenhuma defesa, e o goleiro do Colón pegou o pênalti batido pelo Bruno Alves, ele bateu no meio do gol e o goleiro conseguiu levantar a perna. Foi uma bela defesa, porque não foi uma defesa fácil, não foi uma defesa óbvia, o goleiro foi muito bem. O problema é que o time argentino não errou nenhum pênalti, bateu muito bem os pênaltis. É verdade assim que ainda o Jean tem muita marra, né? Na hora ele faz aquela coisa de ficar apontando para um lado, no começo da penalidade ele fica muito para um canto, depois ele vai para o meio. Até na primeira penalidade me incomodou um pouco que ele ficou pulando tanto, que na hora que o jogador bateu, ele estava no pulo ainda, ele estava no ar. Quando o jogador bate a bola, até ele cair e pular, já era tarde, mas aí é estilo dele, não é? Ele não teve culpa porque nenhum jogador argentino bateu o gol. Só acho que era muita marra e não conseguiu fazer com que essa marra, essas provocações resultassem em alguma coisa. O goleiro da Argentina, que era mais experiente, né? Tem, salvo engano, 31 anos, ele ficou numa posição mais comedida e acabou pegando um pênalti e eliminando o São Paulo. Então agora vamos falar da situação. É bom o São Paulo ter se eliminado porque agora ele foca no brasileiro. Não é bom. Nunca é bom. Ser eliminado é uma desgraça. Ser eliminado é ruim. Ser eliminado por um time pequeno é ruim. Faz mal para a instituição do tamanho de São Paulo. Não é bom. Mas o São Paulo está na liderança do brasileiro. Não interessa. Nem acabou o primeiro turno ainda. Tem muitos jogos pela frente. E era muito interessante que o São Paulo ficasse na Sul-Americana. Então, esse pensamento, é melhor poupar, era melhor ter ido com as reservas. Eu não consigo. São Paulo é grande. Tem que jogar como time grande. Seja na Sul-Americana, seja na Libertadores,
seja onde for. Era importante, até para dar cancha para os jogadores, para dar oportunidade para os caras entenderem o peso do que é jogar um campeonato internacional. Pior que isso, São Paulo foi eliminado ano passado pelo Defensa e Justiça, que é um time completamente sem tradição, e agora foi eliminado pelo Colón, que é um time, assim, apesar de ter um histórico um pouco melhor do que o Defensa e Justiça, tá? Porque a gente até comentou que quebrou uma invencibilidade do time do Santos e tal, um time quase centenário aí, nunca é interessante cair fora de um campeonato. Primeiro vai ser uma pressão absurda pro brasileiro. Segundo, que outros times já estão caindo fora do campeonato e não há garantia nenhuma. Terceiro, que um time grande tem que se impor diante de times pequenos. Assim, até para ir pro histórico do São Paulo, foi eliminado pelo Defensa e Justiça, foi eliminado pelo Colón. Sabe, se o São Paulo chegar na Libertadores do ano que vem, esse histórico conta. Então, assim, eu queria a classificação, era importante a classificação e foi ruim ter caído fora. Eu estou realmente bem irritado e não estou irritado com os jogadores. Por quê? Porque não faltou entrega do São Paulo, não faltou, assim, empenho, não faltou raça. Em nenhum momento faltou. Um exemplo disso foi o Lisieiro, que jogou mancando nos minutos finais porque não tinha mais condições. O São Paulo entregou o que podia, o que tinha. Não teve sorte também. Teve a bola do Nenê na trave, teve uma bola do Everton que o zagueiro tirou. O Colón foi um time corajoso, obrigou o Jean a fazer uma grande defesa num chute de fora. Num chute já na área, que a bola quica, ele faz a defesa. Mas o São Paulo tinha obrigação de se classificar, de se impor e de mostrar essa grandeza que vem mostrando no brasileiro. Não é para condenar nem Aguirre, nem jogadores, nem nada. É para ficar irritado como torcedor de uma agremiação grande que voltou a ser grande como São Paulo. Então sim, eu estou irritado, eu estou chateado, eu estou assim, bem cansado desse tipo de eliminação. E assim, hoje, quando eu estava acompanhando as redes sociais, é melhor São Paulo colocar time reserva, é melhor colocar base. Não é. São Paulo tem que jogar os campeonatos para ganhar os campeonatos. São Paulo tem que levar a Sul-Americana a sério. Quando a gente fala do Campeonato Paulista, a primeira fase do Paulista, sim, é pré-temporada. Mas Sul-Americana é um campeonato importante. Faz bem para o São Paulo ganhar um campeonato como a Sul-Americana. Aliás, a Sul-Americana é nosso último título. O último título que a gente conquistou foi a Sul-Americana em 2012. Então, assim, a gente não pode ter essa prepotência e essa arrogância para falar, não, é um torneio qualquer. O que vale é o brasileiro. Até porque o último brasileiro que a gente ganhou, a gente gritou sobre os gritos, a gente ganhou sobre os gritos de ão, brasileiro é obrigação. Não, São Paulo tem que entrar para ser campeão sempre, para brigar sempre. Então eu vou ficar chateado. E a obrigação era do São Paulo, favoritismo era do São Paulo. Conseguiu ganhar em campo, a gente tem que aplaudir. Não faltou raça aos jogadores, a gente precisa... Agora, nem todo mundo jogou bem, não é para crucificar ninguém. O Reinaldo mesmo hoje não fez uma grande partida, teve algumas falhas na defesa, nada que comprometeu, porque o São Paulo ganhou o jogo de 1-0, mas o São Paulo tinha que ter feito mais, tinha que ter gritado mais, tinha que ter chutado mais e não conseguiu. Então assim, é de se lamentar essa noite, é de se irritar, mas é um time que a gente tem que levantar a cabeça, principalmente se a gente olhar o ano passado, se a gente olhar esse crescimento do São Paulo, é um time que vendeu caro essa eliminação. Vendeu caro. É isso que faz um time grande. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, eu estou irritado porque penso que o São Paulo tinha condições de ganhar na Argentina de 2-0. Não ganhou, mas vendeu caro. Vendeu nos pênaltis, brigou até o fim. E é isso que a gente quer ver. Daqui até o fim de qualquer campeonato, daqui até o fim de qualquer jogo, o São Paulo, quando não ganhar, é para vender muito caro, ou seja o empate, ou seja a derrota. É para vender caro. É isso que a gente quer. O São Paulo é um time grande que tem um coração celeste, que tem um sangue celeste aí fluindo nas veias, né? Tem o Aguirre, tem o Lugano, tem um histórico. E hoje mostrou isso. É um time com raça. Perdeu, caiu de pé. Infelizmente, um time fraco. Um time que São Paulo tinha obrigação de se impor. E por isso que eu tô nessa dicotomia. Eu respeito muito esse São Paulo caiu, mas eu estou muito irritado com essa eliminação. Muito irritado, porque o São Paulo tinha obrigação de ganhar, tinha obrigação de passar de fase. Eu, no lugar do Aguirre, teria colocado os jogadores titulares no começo do jogo para tentar o resultado
e daí teria poupado eles quando já tivesse feito o resultado, mas a estratégia dele também é uma estratégia que não tem o que questionar. Ele quis aproveitar quando o Colón estivesse cansado, colocar ali os jogadores mais emblemáticos para tentar o resultado. Então, assim, não tem uma receita de bolo. É muito mais fácil para mim, que estou comentando o jogo depois que ele acabou. Eu teria colocado os jogadores de cara para tentar pressionar. Claro que podia ter dado errado também, podia ter até aumentado a pressão e tal, mas eu teria. O que a gente tem de positivo? O Gonzalo Carneiro, apesar de muita gente ter falado, São Paulo não conseguiu acertar uma bola para ele, mas ele se mostrou muito voluntarioso. Ele ainda não tem o tempo de bola, mas tem muita velocidade e muita raça. O que mais que a gente pode ver? O Hudson como capitão, um enorme acerto, que continue como capitão. No mais, assim, infelizmente a classificação não veio, mas o São Paulino pode sair desse jogo de cabeça erguida e a gente tem obrigação de lotar no domingo o Morumbi para ver o último jogo do primeiro turno, o jogo contra a Chapecoense, um jogo emblemático. Se o São Paulo conseguir a vitória, garante a primeira colocação e o título moral do primeiro turno. É isso que a gente tem agora, e agora o São Paulo vai ter que focar tudo no Brasileiro, colocar alma, coração, e a gente vai ter que brigar, assim, para disputar esse título, assim, jogo a jogo. Gente, esquece esse negócio de segue o líder, esquece esse negócio de prepotência. A gente não é, o São Paulo não é um time da prepotência, o São Paulo é um time da raça, o São Paulo é o time da briga, o São Paulo é o time da luta, e é assim que o torcedor tem que ser também. A gente vai lutar jogo a jogo, a gente vai lutar minuto a minuto, e se não ganhar, vai vender muito caro a derrota. É isso, infelizmente hoje não deu, domingo tem mais, e daqui até domingo o humor não vai ser bom, a gente vai estar bem irritado, mas domingo a gente vai levantar a cabeça e a gente vai aplaudir esses jogadores que estão, assim, mostrando uma evolução. Se a gente olhar para o ano passado e olhar para agora, quem ia dizer que o São Paulo estaria nessa situação hoje? Então é isso que a gente tem para falar hoje. Um abração para todo mundo, enfim, vamos São Paulo!